Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com professora Márcia Ramos, professora Pura Moreno e a participação do nosso companheiro amigo Sâmio. Olha só, todo mundo animado. Vamos começar, conhecer a nossa temática de hoje. Vamos embora então, vamos lá para nosso tema da aula 7.1, vamos juntos! Literatura, vamos falar sobre trovadorismo, isso mesmo, vamos conceituar, vamos falar sobre as cantigas trovadorescas e outros autores e obras. Então, você aí que está ligado na aula, pegue já o seu material para anotação, dá tempo, Respira, pega seu suco, sua água, seu biscoito e vamos lá. Habilidade da aula de hoje. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Muito bem. Dessa maneira, então, a gente já vai adentrando, para o nosso texto atual. O texto atual traz a temática bullying. Gente, olha só, esse nome aí, que nos traz já a informação de não um tema e não ação muito legal, Márcia? Bullying, ele não é legal de jeito nenhum. Então, vamos aí ao texto, vamos observar qual é a informação especificamente sobre bullying. 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. Anglicismo que se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica, geralmente em ambiente escolar. O dado foi divulgado esta semana pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA 2015. Especialista como a professora de psicologia Xiomara Schneid, psicanalista de crianças e adolescentes, defende que pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os canais de comunicação com eles. Para ela, o diálogo continua a ser a melhor arma contra esse tipo de violência, que pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. A Lei número 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica, em ato de humilhação e discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. O bullying se diferencia das brigas comuns, as que chegam às vias de fato ou as que ficam apenas na discussão. Isso é considerado normal pela psicóloga Xiomara e chega, segundo ela, a fazer parte do desenvolvimento. O problema, afirma, é quando se torna algo rotineiro em que um jovem, um grupo começa a perseguir um ou outro mais colegas. De acordo com Xiomara, crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. Família e escola devem estar sempre atentos para os sinais que são apresentados pelos jovens. Os mesmos cuidados valem para situações enfrentadas fora da escola, seja no mundo virtual, bullying, vizinhança. Muito bem. Assim, nada legal, essa questão de bullying. E a gente traz essa temática aí para você que está assistindo esta aula, já levar aí como um tema,
em que já foi cobrado, né, em redações aí na avaliação externa, e que você também pode estar fazendo aí já um treino, né, dessa produção textual, ou seja, pode dissertar sobre, né, já fazendo aí esse apanhado de informação. E aí esse é o nosso tema do texto atual. Vamos embora, Márcia, vamos lá. Chegou o nosso momento de falar de literatura, vamos aí trabalhar nesta aula a literatura já partindo, né, do entendimento do conceito. Então, o termo literatura vem de origem do latim, quer dizer litera, que significa letra, tá? A literatura. E assim, olha só, já trouxemos aí para vocês a questão da literatura, 3 grandes itens que você aí jamais vai esquecer. Já vai anotando, você aluno terceirão, de que literatura, olha só, Márcia, vamos lá, eu um, você o outro. Literatura é manifestação artística. Beleza. Literatura, arte das palavras ou artes com as palavras. Literatura também é arte de criar e compor texto. Muito bem. Então assim a gente já inicia esta aula, né, trazendo o conceito de literatura e as informações-chave sobre essa arte literária, ok? Vamos avançando. Então, vamos chegar, né, neste período já, que é o trovadorismo. O que vem a ser este período literário? Trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. É, isso mesmo, a primeira manifestação. Ou seja, o trovadorismo surgiu no século XII, em plena Idade Média. Período em que Portugal estava no processo de formação nacional. A literatura aí na época em galego-português. Ok? Então a gente já traz um texto aí de apoio já para você começar a visualizar esse perfil, né? A característica que trata este período literário, o trovadorismo, né? Percebam aí que nós temos, olha, um casal, né, Márcia? Temos aí já um instrumento musical, né? Não muito comum hoje na nossa atualidade. Uma harpa, né? Isso, ok? Então, nesse conceito, né, trazendo aí para você o trovadorismo, primeira manifestação aí literária. Dessa forma, nós vamos aqui compreender agora, e o nosso aluno aí que, claro, passou pelo segundão, com certeza vai captar a mensagem bem legal agora, viu, Márcia? Porque ele já passou primeiro, segundo ano, e agora no terceirão, vamos aqui na revisão geral. Só fazendo uma revisão, né? A produção literária luso-brasileiro, quadro cronológico às escolas. Muito bem. Vamos juntos aqui, de olho na tela, e vamos às anotações também, eu aqui e você aí. Olha só, iniciando o que nós temos aqui, já esse quadro cronológico, temos na primeira coluna Portugal, na segunda coluna Brasil. Então nós vamos fazer esse paralelo. A literatura, como é que ela acontece em Portugal? Percebam que nós temos 3 momentos, vamos chamar isso de era, tá? Nós temos aí a primeira era, denominada medieval, era medieval. Nesse período da era medieval, nós temos aí o trovadorismo e o humanismo, ok? Isso tudo no ano de 1189, o trovadorismo e o humanismo em 1418. Nisso tudo, nós vamos já avançar e chegar no ano de 1500, né? No ano de 1500, aqui no Brasil, estávamos aí já na era colonial, né? Por isso nós vamos já iniciar com os textos informativos, beleza? Lembrando que, voltando aí, vamos para a era clássica, tá? Depois do humanismo, em Portugal, nasce aí, né, o classicismo. Isso já em 1527. Logo em seguida, vamos ter o barroco,
em 1580, e assim no Brasil já vamos ter aí também aí a história, né, a escola, né, literária barroco, lembrando que ainda estamos na era colonial, tá? E no Brasil também, depois nós vamos logo em seguida com o arcadismo, ou seja, em Portugal, na era clássica nós vamos ter classicismo, barroco e arcadismo. No Brasil, nós vamos ter era colonial de 1500 até aí 1600, né, 1700, textos informativos, barroco e arcadismo, correto? E assim, voltando para Portugal, vamos para a última era, que é a era romântica, já a era moderna. Nessa era, nós temos a escola do romantismo, do realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. E no Brasil, vamos para a era nacional, nós também temos a escola literária realismo, naturalismo e parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e, é claro, já no ano de 1900, o modernismo, ok? Dessa maneira, então, assim a gente apresentou o quadro cronológico para você se situar e agora sim nós vamos avançar. Teocentrismo, poder da Igreja. No período conhecido como Alta Idade Média, século XII e século XIII, o poder da Igreja medieval era tão grande a ponto do Papa Inocêncio III, século XII, né? De 1198 a 1216, afirmar que os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Nenhum rei pode reinar com acerto, a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Quando aí fala o poder da igreja, teocentrismo, é porque lá Deus era o centro, né? Não era como o centro, era o centro, né? Tinha um valor. Tem aquela questão de vender pedacinhos, né? No céu. Se você doasse um pouquinho, já tinha um cantinho garantido no céu, tá? Teocentrismo. Tá bom? A igreja naquele tempo, a igreja católica, era muito poderosa. Vamos agora, contexto atual cultural. Primeira época medieval, trovadorismo, corresponde à primeira fase da história de Portugal. Está intimamente ligada à formação do país como um reino independente. Ok. O século XI e o século XII, eles são marcados pelo feudalismo, no plano político-econômico e pelo espírito teocêntrico. Ou seja, olha só, nessa parte histórica, você aí já tem que captar essa mensagem. Essas são as palavras-chave, né? Então, assim, a gente já diz que o espírito teocêntrico aí é Deus como centro de todas as coisas, né? Ou seja, no plano religioso. A sociedade medieval, composta basicamente pelo clero, nobreza e camponeses, estava estruturada numa relação de suzerania e vassalagem, através da qual os vassalos, povo civil, obedeciam ao suzerano, senhor feudal, em troca de proteção e assistência econômica. Olha só, então, tratando dessa história, né, deste período, em época medieval, o trovadorismo aí tem uma estrutura, né, que era mantida graças aí a esse teocentrismo que difundia a ideia do destino, fazendo com que o povo aceitasse sua posição subalterna sem contestação, uma vez que esta era a ordem divina, né? Então,
essa parte aí da igreja, de ter o poder, né? E agora a gente vê como última informação que o teocentrismo aqui fazia essa imposição, né? Difundia, na verdade, fazia com que as pessoas entendessem, né? E aceitassem serem subalternos e sem direito a falar nada, beleza? E assim a gente vai recordar que naquele período acontece aí o sistema feudal, né? E já trazendo aqui a questão também em relação à história, né, em que você lá com o professor Ricardo, professor Lorismar, vocês ali têm um componente, tem ali um tema em que vocês aí podem trazer para a aula de língua portuguesa e melhorar na compreensão textual, né? Então, é o sistema feudal aí, o que vem a ser feudo? Porção de terra. E aí esse feudo, né, tem essa construção. O senhor feudal, mais um membro empobrecidos aí, os membros empobrecidos da nobreza, mais os cavaleiros, né, que aí são os soldados, mais os camponeses livres e servos. Isso tudo, né, são aí unidos por uma relação de dependência, e aí vem ser a vassalagem, né? Nesse caso, a gente aí já situando e vamos compreender o que vem a ser essa vassalagem. Direito de viver na propriedade, cultivar a terra, além de receber a proteção. Fidelidade e pagamento de impostos. Suzerano, senhor feudal da terra cedida ao vassalo. Dependência de vassalagem. Então, para eles ficar melhor a compreensão, o que isso quer dizer? Por exemplo, aquele tinha um pouquinho, aí dava uma terra para produzir. Ah, você vai morar na minha terra, mas só que eu estou te cedendo essa terra. Aí você vai pagar um imposto em cima. Entendeu? A pessoa que tinha menos bens, trabalhava em cima, como ele me deu uma terra, eu vou ficar trabalhando aqui na terra. Então, para ele não pagar imposto, ainda era mínimo. Pagava com grande gosto. Então, essa é a dependência da vassalagem, né? Ok, e aí dessa maneira a gente vai avançando, trazendo agora, para ampliar, né, essa compreensão, uma pirâmide social medieval. Percebam que pela imagem, né, nós temos, olha só, quem está no topo da pirâmide? O rei, né? O suzerano dos suzeranos. Já em segundo, no plano, a alta nobreza, senhores feudais, duque, conde, o alto clero, né, arcebispo e cardeais. Ok, e descendo mais essa pirâmide, nós vamos ter abaixo da alta nobreza, né, o cavaleiros, bispos e monges. E né? é claro, né, a pirâmide social medieval deixa claro que no último piso, no último dos últimos, né, quem está? Camponeses, servo de gleba e soldados. Ok, então com este gênero, nós aqui já vamos dizer para você que olha só como que acontece, né, as produções, como aconteceram, né? Então esse contexto histórico tá te dando aí todas as pistas, né? Todas as informações para que você venha compreender os textos aí produzidos nessa era medieval. E assim a gente chega já a conhecer e vamos aqui dizer que nós vamos recordar, né, Márcia? Como gênero textual, já na época, né, vamos dizer assim, as cantigas, e aí elas são denominadas cantigas trovadorescas, tá? Que na verdade as cantigas elas foram cultivadas tanto no gênero lírico quanto no satírico. No lírico, Márcia, nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Muito bem. Já na satírica, nós temos duas. A de escárnio é a de maldizer. Vamos conhecer direitinho, né, como é essa classificação. Então, nós temos que trazer para você, mais uma vez, dizer que o trovadorismo, né, claro que nós vamos ter os trovadores, né? E os trovadores,
nada mais era do que artista de origem pobre, que escreviam e cantavam as cantigas, né? E aí as poesias cantadas, com acompanhamento de instrumentos musicais. Isso acontecia, né? Claro, sempre, né? Corriqueiro naquela época. A reunião em livros dos manuscritos, olha só, ficou conhecida como cancioneiro. Dá a impressão de ser o nome de um artista, né? De alguém que aí vai cantar, mas não, tá? Então aquela coletânea de poesia que eles iam utilizar na cantoria naquele momento são chamados de cancioneiros. E aí nós vamos ter o registro de 3. Primeiro, o cancioneiro da biblioteca, o segundo, o cancioneiro da ajuda e o cancioneiro da Vaticana. Então, 3 registros, né? 3 cancioneiros aí, ok? 3 livros, né? Ou seja, nós vamos aí mais adiante ter exemplos desse cancioneiro. Os artistas mais famosos aí, os trovadores mais famosos, Márcia. Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveróis, João Garcia de Guilharde e Ares Nunes. Muito bem. Então a gente vai avançando na aula e agora, né, trazendo aí para você os cancioneiros. Lembrando, né, que são livros, são documentos, são registros das poesias. Por isso a gente deixa aqui para você bem resumidinho que os cancioneiros são os únicos documentos que reúnem característica do trovadorismo. São aí coletâneas de cantigas, né? Com características variadas e escrita por diversos trovadores. São classificadas em cantigas de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio e cantigas de maldizer. Ok, muito bem. Então, dessa forma, a gente já está chegando para conhecer esse cenário. Você já pode até visualizar, né? Os artistas medievais eram classificados em trovador, canta e compõe geralmente. Nobre, possuidor de alguma cultura erudita. É interessante falar que o trovador, ele sabia ler, né? Ele sabia escrever. Então, se a pessoa sabia ler e escrever, então ele era da nobreza. Porque quem era lá da última parte classe da pirâmide não tinha acesso à escrita, não sabia ler nem escrever. Muito bem. E também, nesse caso, a gente vai ver que, além do trovador, nós temos o jogral, né? Nesse período aí, desse momento, para acontecer toda essa apresentação, né? E o que vem a ser jogral? Só canta e recebia por suas apresentações. Era a pessoa que era lá da classe, né? Vamos lá dos vassalos, que vinham fazer uma apresentação. Okay. Não tinha posse, mas podia fazer a apresentação. E quem se apresentava recebia, né? Ok. Então, nós temos a jograleza ou soldadeira, que nada mais é que a moça que acompanhava os artistas dançando e cantando e tocando castanholas. Aí, se você observar na imagem, né? Observe aí a imagem ao lado e você vai ver, né? A pessoa que está tocando e as pessoas que estão acompanhando. Ok. E o trovador, coitado, chega a estar com o instrumento quase que, né? Dá a impressão que ele está já dormindo aí. Beleza. E aí nós vamos continuando entendendo aí essa questão dessa característica, né, medieval dos trovadores. Nós temos o segrel. O que vem a ser segrel? Fidalgo decaído que apresentava-se nas cortes em troca de dinheiro, juntamente com seu jogral, trovador profissional. Ok. E daí nós vamos ter, né, o grande aí nome, na verdade, grande é composição, né? Vamos aí já trazer o menestrel. Aí nasce o menestrel. O menestrel nada mais é o artista que servia a uma determinada corte, né? Tá? E assim a gente vai avançando e agora vamos falar dessa produção literária desse período. O marco inicial de tudo isso, né? Nós vamos entender que ele, na verdade, o trovadorismo, né, inicia com a Cantiga da Ribeirinha, conhecida como Cantiga da Garvaia.
escrita por Paio Soares de Taveiroz, no ano de 1189. Então, esse é o marco desse período aí do trovadorismo. Essa fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, quando começa o quinhentismo, tá? Os textos poéticos do trovadorismo, marcado por traços requintados da aristocracia e expressavam a veneração pela mulher. Cantiga lírica e satírica são as primeiras manifestações poéticas em língua portuguesa, impregnadas dos valores éticos da Idade Média. Muito bem. Agora nós vamos trazer aqui esse gênero textual, onde nós temos bem resumido, né? Tudo aí para deixar você que está aí acompanhando esta aula, numa compreensão mais assim sucinta, né? Vamos lá. Então nós temos de mote aí as cantigas. Já entendemos que são duas classificações, né? Duas classificações, a lírica e a satírica. Muito bem. As cantigas líricas, elas são duas, né? A cantiga de amor e cantiga de amigo. Márcia, na cantiga de amor, nós temos como personagem vassalo, né? Vezes senhoria. O eu lírico é masculino, a mulher inalcançável e mulher impossível. Como assim, amada? Ó, tinha um servo, né, apaixonado por uma outra moça, e essa moça era comprometida. Não podia, né? E não podia. Um amor, né? um amor então, inalcançável, será? Exatamente. Tinha algo que bloqueava, impedia, né? Que né? impedia. E a cantiga de amigo, né? O eu lírico é feminino, mas não quer dizer que era a mulher que escrevia. Era o homem, né? Que escrevia como se fosse uma moça. Não podia revelar, não podia. né? Aí sempre dizendo assim que estava com saudade da amada, e assim vai. Aquele amor saudosista. Ei, O que acontecia naquele tempo, né? Por essa questão de saudade do amor, porque o que acontecia? Às vezes ia para as cruzadas, né? Como, né? A conquista, as batalhas, né? As batalhas, entendeu? Então, ficava o cavaleiro muito tempo distante, aí a moça ficava em casa, né? Esperando. Com aquele coração partido, será que ele volta? A saudade. E assim, vamos para as cantigas satíricas. Cantiga de escárnio, né? É aquela que te tira sarro, mas ela não tira sarro indiretamente. Camuflada. Exatamente. Não cita nome, mas vai tirando sarro. Muito bem. Já de mal dizer, não quer nem saber. Já vai, ela é direta. E usa baixo calão mesmo, ofende a pessoa, mas não tem medo, tá bom? Palavra de baixo calão e ela é direta. Muito bem. Desse jeito assim, então, para você aí, para o seu estudo, né? Bacana. Vamos seguindo. E é claro, com a imagem sempre, né? Recordando para você dos trovadores, né? E seu lindo instrumento musical. Nós vamos chegar a falar agora das líricas, né? Na verdade, aqui, a cantiga de amor. As cantigas de amor, elas eram basicamente sobre cavalheiros que tentavam se dirigir à mulher amada. Figura sempre idealizada e distante. O poeta se colocava a serviço desses cavalheiros e também das damas, tornando o amor dos dois algo muito distante e impossível, mas completamente avassalador. Gente, vamos ao exemplo. Vamos então agora observar as características, né, que foram apresentadas lá no resumo, e vamos aqui então à produção. Exemplo, Cantiga de Amor, de Bernardo de Bonaval. A dona que eu amo e tenho por Senhor, amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não dade a morte,
Aqui tenho eu por lume destes olhos meus, e porque choram sempre, a mostra dê-me a Deus, se não dar-me a morte. Essa voz fizeste melhor parecer, de quantas sei, a Deus fazer de me a ver, se não dar de me a morte. A Deus que me a fizeste mais amar, mostrar de me a algo, possa com ela falar, se não dar de me a morte. Olha quanto, né, aí esse amor a chegar ao ponto, né, de pedir para morrer, né? Então, avassalador esse amor aí. Então, é nessa característica aí forte, né, que a gente apresenta esse exemplo de cantiga de amor, tá? E aí vamos avançando, porque nós vamos conhecer outra característica agora da lírica, mas cantiga de amor. Cantiga de amor, né, é uma cantiga fácil a ser cantada. Os refrões eram repetidos com frequência para que a memorização ocorresse com rapidez. Ela declara o amor entre namorados. Na cantiga, o eu lírico eram as mulheres. Apesar dos compositores serem homens, elas cantam seu amor por um amigo, que é o mesmo que namorado. As canções geralmente eram queixas, lamento, a ausência constante do amado. São aí a expressão do sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por ser separada do amigo, né, que também pode ser o amante ou o namorado. Vamos ao exemplo. Cantiga do amigo de Dom Diniz. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai, Deus, e eu é? Ai, flores do verde ramo, se sabedes nova do meu amado. Ai, Deus, eu é? Se sabedes novas do meu amigo, aquel que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus, eu é? Se sabedes nova do meu amado, aquel que mentiu do que me há jurado. Ai, Deus, e eu é? Ok, então a gente percebe aí, né, o eu lírico feminino, mas lembrando que nós temos aí, né, a mesma pessoa, o amigo e o amado, né? Beleza? E agora nós vamos falar sobre a cantiga de escárnio. Eita, estamos lá, né? A cantiga do escárnio é basicamente canções para lançar indiretas. As pessoas que, nesse caso, né, sem que isto seja óbvio, tá? Aí meio que escondidinho, né, como a gente diz, nas entrelinhas vinha, né? As canções eram repletas de frases de duplo sentido e trocadilhos. Era uma crítica sem que a pessoa soubesse que estava sendo criticada, tá? Essa aí é a característica da cantiga de escárnio. Vamos então ao exemplo. Cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em cantiga de escárnio meu cantar. Mas, ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e veja como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Pela fé, né? Então, naquela época, presta atenção, cantiga de escárnio já trazia, né, aí, nesse caso, a questão mesmo. Para mim, não tem nada aí de duplo sentido. Para mim, já veio e foi direto, né? Ai, dona feia, né? Então, assim, velha, né? Sandia. Então, percebam que nós conseguimos aqui mostrar essa característica e a cantiga de escárnio, ela é única, né? Porque as outras de amigos de amor não têm essa característica aí de colocar esses adjetivos aí não muito bons, né? Vamos aí avançando, vamos falar agora da cantiga aí satírica, né? Que é a cantiga de maldizer. Esse tipo traz críticas, né? Ou seja, sátiras diretas, porém não são acompanhadas de duplo sentido, tá? É normal
que ocorra agressões verbais à pessoa que está sendo criticada. Ou seja, a pessoa que está sendo satirizada. Geralmente usa até mesmo palavrões, onde se revela ou não o nome da pessoa que está sendo agredida verbalmente. Vamos ver isso no exemplo? Vejamos um exemplo de cantiga de mal dizer. Oi, queimado morreu com amor, em seu cantares por Santa Maria, por uma dona que grã bem queria, por se meter por mais trovador, porque lhe-la não quis ou bem fazer, fez-se em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Muito bem. E assim a gente vai avançando, tá? Agora, depois deste exemplo, trazendo aí para você um resumo, tá? Das cantigas. Então, lembra que nós estamos falando sobre nesse período literário, né? E aqui especificamente das poesias trovadorescas, né? E nesse caso, lembrando que nós estamos falando aí do gênero cantiga, né? E essas cantigas, né, elas se subdividem, se classificam aí em dois tipos: cantigas líricas, né? E cantigas satíricas. As cantigas líricas, mais uma vez, né, para o nosso aluno aí, Márcia Tecerão, gravar na mente e no coração, são duas, né? As cantigas líricas são duas. Quais são elas, Márcia? A de amor, para o eu lírico é masculino, com aquele amor impossível, e a de amigo, que o eu lírico é feminino. A satírica, a tem a de escárnio, que é aquela que fala indiretamente. E a de maldizer, que não tem, vamos dizer, papa na língua. Papa na língua. Aí fala diretamente, tá bom? Xinga mesmo, não quer nem saber. Usa palavrões, né? De Baixo calão. É isso aí. Muito bem. E assim, né, a gente traz para você. Vamos conversar um pouquinho agora, Márcia, aqui com o nosso aluno que está aí, né? Com você que está assistindo esta aula, em que a gente tem que reforçar, né? Já como dica desta aula, a leitura, né, Márcia? Porque, olha só, não é um texto fácil, né? Com termos assim muito fáceis de serem compreendidos, até pela pronúncia. Não esquecendo para avisar para eles, né, que está escrita a literatura de Portugal. É isso. É logo, tá começando a língua portuguesa ali, né? Surgindo, vamos supor, surgindo a língua portuguesa nesse período aí. É o galego português que você vai encontrar nas poesias aí, nas cantigas. E logo, né, vem acontecendo a transição. E aí a gente percebe já lá no início da aula o cronograma. Você pode voltar, né? Dar aí um stop, né? Você volte na aula, né? Passeie aí por esta aula à vontade e faça aí a sua análise, a sua observação para você gabaritar nas atividades. E na verdade, para você aí realmente obter esse conhecimento e poder compreender esse processo aí literário, né? Em relação a história aí dessa construção desses textos, né? E ou seja, mais uma vez, não há como você interpretar aí os textos literários sem o contexto, né? E a gente já chama a atenção, né, para também vocês ficarem de olho aí na história, nos conteúdos de história, geografia, sociologia, né, e filosofia, né, e todos, mas na verdade esses são os que mais tratam, né, Márcia, da questão social, da questão política, da questão histórica, que tudo isso ajuda na interpretação, ok? Sendo assim, Márcia, terminamos. Chegamos ao final desta aula, tá? E a gente se vê lá na revisão, valeu? Até lá!